Neemias capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, a palavra do Todo-Poderoso. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu ele em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Se iria permitir a eles fazer isto? Sacrificarão eles? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Ouve, ó Senhor Deus, que nós somos tão desprezados, e toma o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dai-nos por presa na terra do cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritariam na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, que os árabes e os amonitas e os asdoditas que iam crescendo reparavam também os muros de Jerusalém, e já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremaneiramente. E ligaram-se, e se ligaram entre eles todos, e então decidiram vir e guerrear contra Jerusalém para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos no aguarda contra ele de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já se desfaleceram as forças dos carregadores dos monturos, e muitos, e nós não poderemos edificar um muro. E disseram, porém, nossos inimigos: nada saberão disto em verão, e nem verão até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar esta obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares se tornarão contra nós. Então os guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, e com suas espadas, e com suas lanças, e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao restante do povo: não temam, lembrem-se do grande e terrível Senhor que nós temos, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, e as vossas filhas, e as vossas mulheres, e as vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos tudo o que Deus tinha dissipado o conselho deles, e todos voltamos aos muros, e cada um à sua obra. Nós iremos ler até aqui, à medida que nós formos ministrando, nós leremos o restante do texto. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te bendizemos, nós exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por tudo que tu tens feito neste lugar. No nome de Jesus Cristo, te pedimos encarecidamente que tu possas, meu Deus amado, ouvir o nosso clamor. O Senhor possa nos confrontar com a tua palavra. O Senhor possa fazer uma grandiosa obra no nosso meio. E o teu nome seja glorificado. E que todos nós sejamos imbuídos, sejamos incluídos na grande ação do Senhor, neste lugar, nessa igreja, nessa cidade, Senhor amado. Que ninguém fique de fora. Que todos nós nos envolvamos e digamos com as nossas atitudes e cooperação: eis-nos aqui, Senhor, conte conosco. Deus amado, no nome de Jesus Cristo, fala conosco mais uma vez, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
Aleluia. Ô Brian, melhora um pouquinho para mim esse retorno aqui, por favor. Meus irmãos, o que é que te motiva? O que tem te motivado? O que tem te trazido aqui para fazer parte dessa igreja? O que tem te motivado para que você esteja nessa cidade, que você esteja nessa igreja? O que tem te motivado para servir ao Senhor? Para ostentar o nome de cristão? O que tem te motivado? Quais são aquilo que move, o que é aquilo que move o teu coração? O que te faz vir aqui, domingo após domingo, para cultuar nessa igreja? Qual é a motivação do teu coração? O que é que move a tua alma? A verdade é que nós precisamos entender que fomos chamados pelo Senhor. E não estamos nessa igreja. E não estamos na comunidade onde moramos, por acaso. Deus tem um propósito com cada um de nós. Cada um dos seus servos são instrumentos dele. E onde quer que nós estejamos, nós temos que ter a motivação de representar o Senhor Jesus Cristo. E de fazer grande o seu nome. E de fazer valer o nome de cristão que nós levamos. Nós precisamos olhar para o Senhor. Olhar para a sua obra. E de fato fazer uma análise da nossa vida, se de fato nós estamos cooperando com o reino e com a obra de Deus neste lugar. Nós temos lido o livro de Neemias, e até então nós falamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e nós então percebemos que a ênfase no capítulo 1, por exemplo, depois da notícia e do relato de como estava Jerusalém, de como estava o povo judeu em opróbrio, e o restante, o povo que estava voltando do cativeiro, e eles estavam em total destruição, e a ênfase do capítulo 1 é a oração de Neemias, uma oração de comprometimento, ele se comprometendo com Deus, se comprometendo com a obra de Deus, e ele vai para os pés do Senhor, e ele então clama, ele confessa o pecado do povo, confessa o seu próprio pecado, ele sabe a razão para a qual o povo estava em total destruição e opróbrio e vergonha, porque o povo estava totalmente desfalecido, e ele então confessa, e ele não somente ora para que Deus mudasse aquele quadro, mas ele se coloca diante de Deus para que ele fosse instrumento de Deus, e ele então quer cooperar com a restauração do povo. Então a oração dele, a ênfase do capítulo 1 é esta oração de comprometimento, não somente orar e pedindo que Deus faça alguma coisa, mas se colocando à disposição de Deus, para que Deus o usasse para fazer alguma coisa, e ele foi. Capítulo 2, a ênfase é justamente no propósito e a disposição para ser resposta de Deus à sua própria oração. O povo estava em opróbrio, o povo estava em tristeza, o povo estava clamando por uma providência de Deus. Neemias ora se comprometendo com o Senhor, mas no capítulo 2, ele está ainda orando, ele continua orando, mas agora ele está se colocando à disposição de Deus para que ele seja a resposta à oração, ao clamor da nação, ao clamor de Jerusalém, ao clamor que ele mesmo estava fazendo. E nós temos aprendido com isso. Capítulo 3. Neemias já está lá em Jerusalém. Neemias está fazendo as vistorias, está olhando e percebendo o quão terrível está a cidade. E nós vemos então no capítulo 3 que todos, né? E nós vimos que há uma repetição de que ao lado dele, então todos estavam envolvidos, todos estavam unidos em um só propósito, todos estavam concentrados, todos estavam ocupados
na reconstrução do muro. Cada um tomando conta dos limites que estavam diante dele, cada um vigiando, cada um construindo, cada um se colocando à disposição, envolvendo as suas famílias. Todo mundo estava envolvido. Então, a ênfase do capítulo 3 é todos unidos em um só propósito. Capítulo 4, então, nós iremos ver Neemias está juntamente com toda a nação, está com toda a cidade, as pessoas que moravam em Jerusalém, as pessoas que moravam fora de Jerusalém, as pessoas que vinham dos mais distantes lugares, e todos estavam envolvidos num só propósito, estavam trabalhando, e a construção, ou a reconstrução, o reerguer dos muros estava indo com muita pressa, e isso causou ira, isso causou descontentamento aos inimigos, e o que vai provocar aí oposições. E nós aprendemos que na obra de Deus sempre haverá, sempre houve, sempre haverá oposições. E aí a gente, quando vai lendo este capítulo, nós iremos ver pelo menos 3 tipos de oposições neste capítulo, no capítulo 4. Pelo menos 3 tipos de oposições, 3 tipos de ataque contra a construção, contra a obra de Deus e contra a concentração e a unidade daquelas famílias, daquele povo que estavam tão imbuídos, tão com aquela obra, e todos em um só propósito. Então isso causa a oposição, isso causa, e diz o texto, versículo 1, que ouvindo Sambalate as notícias de que a construção, a reconstrução, a restauração de Jerusalém e os seus muros estava indo com toda a força, com todo o ímpeto, estavam todos unidos em um só propósito, ele fica muito irado, ele se ira, ele fica indignado, e juntamente, e vale dizer que Sambalate, Tobias, especialmente Sambalate, era o governador em Samaria. Então, entre os judeus, estava indo contra os judeus. Então essa oposição, então ele vai lançar 3 tipos de oposição, e nós iremos ver como Neemias reagiu a cada uma dessas oposições, e nós queremos aprender com Neemias justamente como lidar, como responder com as oposições que vêm contra nós, o povo de Deus. O primeiro tipo de oposição foi justamente a ridicularização. Versículos 1 a 6 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, e ardeu ele em ira, e se indignou muito. E olha só o que ele começou a agir. E ele escarneceu, ele zombou dos judeus. E falou assim aos seus irmãos, e diante do exército de Samaria, e disse: O que estão fazendo esses fracos judeus? Eles são fracos, eles são débeis. Por acaso irá se permitir que eles continue com isso? Por acaso eles irão se sacrificar? Será que eles irão acabar isso em um só dia? Vivificarão dos montões o pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda a este: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente os seus muros de pedra. Então Neemias vai orar e dizer: Ó Senhor Deus, olhe só como nós estamos sendo desprezados. Então, Senhor, toma o nosso opróbrio sobre a sua cabeça, e se dá por presa na terra do cativeiro. Não cubra, Senhor amado, as iniquidades deles, e não risque diante de ti os seus pecados, pois se irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar.
O primeiro ataque aqui, a primeira oposição aqui é de ridicularização, é de escárnio. O primeiro ataque aqui é de desprezo, é de diminuição. Veja só como eles são fracos. Eles não são de nada, eles não vão conseguir fazer nada, eles não vão terminar nada, eles não conseguirão, eles são ridículos. Essa é a palavra para o povo. Meus irmãos, geralmente, quando se olha para a igreja do Senhor, ela sempre foi vista nessa sociedade totalmente desprovida de Deus, como ridícula, como povinho, como povo quadrado, como povo retrógrado, como povo que na verdade não tem aonde ir, um povo pequeno, um povo ridículo, mas sempre o Senhor honrou a sua igreja. E Neemias então vai orar ao Senhor, e ele, a esse tipo de oposição, de ridicularização, de escárnio, de desprezo, de diminuição, a sua reação primeiramente é orar. Ele vai orar ao Senhor. Ele ora ao Senhor. E ele faz uma oração em que ele lança diante do Senhor: Senhor, olha o que eles estão fazendo. Olha, Senhor amado, o que eles estão falando. Eles estão ridicularizando o teu povo, eles estão diminuindo o teu povo, eles estão escarnecendo de nós, eles estão zombando de nós, Senhor amado. Então trata deles de acordo com as suas ações. Ele vai orar, e diz o versículo de número, a partir do versículo 4, sobretudo, ele vai dizer que ele ora ao Senhor, e o versículo de número 6 vai dizer: porém nós continuamos edificando o muro, e todo o povo, e fechou o muro até a sua metade, porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Então, a reação de Neemias, ou a resposta de Neemias ao escárnio, à diminuição, é oração e trabalho. Oração e trabalho. Que falem de nós, que nos ridicularize, nós não podemos parar, nós precisamos continuar orando e nos envolvendo com o reino. Oração e trabalho é a primeira resposta imediata de Neemias. Talvez nós tenhamos sido ridicularizados. Talvez tenha sido, ou venha sendo, proferido palavras de escárnios contra essa igreja. Talvez nós, quem sabe até indiretamente, já temos ouvido: quem te viu, quem te vê, quem já foi à Igreja Presbiteriana Renovada de Vazante. Talvez até tenham havido em nosso próprio meio pessoas que tenham escarnecido da igreja, chamado de igreja medíocre, igreja pequena, de um povo que é ingrato, de um povo que não vai a lugar nenhum. Sabe de uma coisa? A única resposta que nós podemos dar é oração e trabalho. Oração e trabalho. Envolvimento com Deus, comunhão com Deus e dedicação ao trabalho, à proclamação do reino, ao envolvimento com Deus. É arregaçar as nossas mangas e trabalhar para o Senhor, porque o nosso trabalho tem recompensa. O povo ouvindo todo escárnio, o povo ouvindo todo opróbrio. Contudo, Neemias disse: nós edificamos o muro, porque o povo estava inclinado a trabalhar. Não adianta a gente ficar brigando. Não adianta a gente ficar entristecido, cabisbaixo. Não adianta a gente ficar batendo boca com quem quer que seja, que escarnece, que fala mal do povo de Deus. A resposta imediata que precisamos dar é dobrar os nossos joelhos e levantar as nossas mãos para o trabalho. Então o texto continua. E o segundo ataque deles, ou a segunda ação ou oposição que Sanbalat e Tobias vão fazer, é justamente um ataque direto e ameaça para destruir, para vir matar todo mundo. Versículo 7 a 9 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se
sobremaneiramente. E juntaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, para desviar o povo do seu intento. Porém, de novo, olha só o que ele faz. Porém, versículo 9, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Percebe que agora eles estão planejando, apenas eles falarem mal, apenas eles desprezarem, apenas eles estarem escarnecendo e desprezando, diminuindo o povo, para tentá-los dissuadi-los, para tentá-los, na verdade, para tentar fazer o povo parar, desistir, desanimar da obra que estavam fazendo. Então, o povo está envolvido com oração e com trabalho, e eles percebem que quanto mais eles se levantam, quanto mais eles falam mal, quanto mais eles dizem que aquele muro vai ser fraco, que apenas uma pequena raposa passando ali vai derrubar os muros de pedra, que aquele muro vai ser fraco, que na verdade as suas pedras estão reduzidas a pó e eles não iriam conseguir pegar do lixo, do monturo e reerguer aquele muro, que eles não iam prevalecer. Então o povo continua orando, o povo continua envolvido, o povo não dá ouvido enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos envolvidos com o reino de Deus, nada irá nos tirar do propósito do Senhor. Só que isso vai ainda mais acender a ira do inimigo da igreja. E eles então agora planejam, estão se juntando, estão se aliançando, se juntando para virem na surdina, para destruir, para atacar e para matar o povo de Deus. Então, agora a ação deles é ataque e ameaça. Causar confusão no meio do povo. Eles estão fazendo confabulação, estão combinando entre si, estão cochichando entre si, estão fazendo, estão na verdade fazendo tramas, e eles querem vir, eles não querem que ninguém saibam, e eles querem vir na surdina para atacar o povo de surpresa. Eles estão tentando paralisar, totalmente paralisar o povo de Deus e aquela obra, ao ponto de conseguir, de certa forma, isso, que chega os moradores de Judá e fala: Neemias, na verdade os homens estão sobrecarregados, estão cansados, nós não daremos conta de construir esse muro, nós não conseguiremos erguer esse muro, o povo já estava sendo atingido, e agora a notícia de que viria vários grupos de pessoas, de exército, para de surpresa atracar Jerusalém, atacar o povo e matar o povo para fazê-los parar. Isso traz um desânimo ao povo, e Neemias, diante desse ataque, diante dessa ameaça, diante dessa confusão, diante dessa confabulação, diante dessas tramas, diante dessa tentativa de paralisar, Neemias de novo ataca ou contra-ataca com oração. De novo, versículo 9. É interessante demais como ele trata disso. Versículo 9 diz: diante disso, porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda de dia e de noite. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Neemias está orando, está clamando. Perceba que desde o capítulo 1, Neemias não faz nada sem oração. Irmãos, a gente não vai a lugar nenhum sem oração. Ele não faz nada, ele não toma decisão. Ele não experimenta nem sequer pegar uma ferramenta para reerguer o muro. Não pega um material sequer sem oração. Tudo ele está fazendo em oração. Tudo ele está buscando a vontade de Deus. Tudo ele está fazendo essa cobertura de oração. Ele está orando em todo o tempo. Mas também ele agora percebe que mais do que orar, precisa estar vigiando. Precisa estar alerta. Precisa vigiar. Então, Neemias ataca com oração, mas também com essa dependência de Deus. O fato de Neemias estar fazendo tudo por meio da oração nos chama a atenção
para que ele declara constantemente, desde lá do primeiro capítulo: Senhor, eu não dou conta, eu não sou capaz, mas eu estou aqui, Senhor, diante das suas mãos. E Deus vai dando uma inteligência, uma liderança, exemplos de Neemias, e ele continua orando, e ele declara a sua dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Nós não conseguimos fazer nada. Às vezes nós fazemos alguns propósitos, e nós vamos muito bem, mas se nós não criarmos, nós não dependermos de Deus em todas as coisas, nós não conseguiremos fazer nada. Neemias ataca com vigilância de dia e de noite. Diga comigo, vigiar. De dia e de noite. Porque, os irmãos, muitas vezes nós oramos. E por um instante nós não vigiamos. E perdemos tudo. É preciso vigiar. É preciso ter discernimento dos ataques do inimigo. O que Deus faz? Deus dá discernimento da Neemias. Eles estão confabulando, eles estão fazendo tramas, estão dizendo: olha, nós não iremos falar nada com ninguém, vamos na surdina, nós iremos atacar. Mas Deus traz à tona, Deus revela, Deus traz discernimento. E Neemias vai para a oração e vigilância para enfrentar o inimigo. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos vigiar, irmãos. A ordem de Jesus é: orai, vigiai, orai, vigiai. Vigiai, orai. A sequência é essa: vigiai, orai, vigiai. Tenham discernimento. Peçam discernimento. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Peça a Deus para te mostrar as coisas. E ande de acordo com a vontade de Deus. Não tome decisão. Não vá a lugar nenhum. Não faça nada sem a direção de Deus. O inimigo está atacando a todo momento. O inimigo está atacando de todas as formas. Uma outra coisa, um outro ataque, quando eles percebem, quando eles descobrem que, na verdade, aquilo que eles estavam tramando não era segredo, que Deus fez conhecer. Então agora a ação deles, ou o ataque deles, aquilo que eles fazem, a oposição deles, a forma de ataque deles é justamente sutileza. Eles começam a agir de maneira sutil. Eles começam a fazer um ataque muito silencioso, ou na surdina. Eles começam a causar desânimo interno. Olha só o que diz o versículo de número 10. E disseram, porém, nossos inimigos: eles não saberão nada disso, nem verão. Quando eles perceberem, nós já teremos entrado no meio deles e os mataremos. Assim faremos com que eles cessem esta obra. Eles causam esse desânimo interno. E aí o versículo de número 12 vai nos falar uma coisa, um outro ataque deles é boatos. O disse-me disse. Então chega alguns irmãos, ou chega alguns judeus, que habitavam fora de Jerusalém, e habitavam entre Sambalate, Tobias e companhia, e chegaram, olha só como Neemias faz questão de descrever, para ver o quanto os boatos são malignos no meio do povo de Deus. E diz que durante 10 vezes, Neemias conta, 10 vezes eles falaram assim: olha, está vindo aí, está vindo um ataque, nós não iremos resistir, nós não teremos condição de resistir. De novo chegava outro: olha, eles estão confabulando, eles vão nos atacar. Olha, e chegava mais outro, e por 10 vezes os judeus que moravam fora de Jerusalém e vinham e falavam para Neemias, e falavam entre o povo, dizendo que eles, na verdade, estariam sendo atacados, e o povo desanima, e ao ponto de chegarem para Neemias e falar: olha, nós não poderemos, versículo 10 diz: então Judá
se desfaleceram as forças dos carregadores. Então, Judá disse: já desfalecemos as forças dos carregadores. E o pó, ou o monturo, ou os escombros são muito, e nós não poderemos edificar o muro. Olha só o ataque dele. O disse-me-disse, a fofoca, sabe, o espalhar. Ah, esse negócio a gente não consegue. Ah, esse negócio a gente não dá conta. Ah, esse negócio sempre é assim, sempre começa. Ah, o povo não vem. Ah, isso não vai acontecer. Nós não conseguiríamos fazer isso. Isso começou a desanimar o povo e eles olham, não, realmente é muito trabalho. E ainda está vindo um ataque contra nós não resistiremos. Então, Neemias vai contra cá de novo, vai de novo repreender esse ânimo, gente, ou esse desânimo. E muitas vezes o que nós vimos é justamente isso. O inimigo vai se introduzindo e vai trazendo ânimo ao povo, e o povo não consegue mais se concentrar, não consegue mais, e nós vivemos um tempo cada vez mais difícil, as pessoas não conseguem congregar, não tem ânimo para estar na casa de Deus. E deixa eu falar uma coisa bem peculiar, mas muito voltado para essa igreja. Nós precisamos entender que nós somos uma família. Nós precisamos entender o valor de congregarmos e estarmos juntos. Nós precisamos valorizar as nossas reuniões, a nossa comunhão, a oração. Nós precisamos valorizar os nossos cultos. Nós precisamos valorizar a escola bíblica dominical. Interessante que o pastor Guerra falava no domingo passado justamente de uma realidade triste que está acontecendo, não somente na igreja Presbiteriana Renovada, mas na maioria das igrejas que estão acabando com a escola bíblica dominical. E nós louvamos a Deus porque essa igreja tem essa rica e maravilhosa tradição de não abrir mão da escola dominical, mas nós precisamos nos animar para estar nela. Nós precisamos parar de ser crente apenas domingueiros, e vir à igreja apenas no domingo, alguns apenas no culto de ceia do Senhor. Nós precisamos estar animados, nós precisamos estar reanimando uns aos outros, nós precisamos entender que Deus conta com todos, e nós precisamos estar na casa de Deus. A importância da comunhão dos santos nos traz saúde e vitalidade espiritual. Um dos ataques do inimigo é esse desânimo, esse ataque, esse desânimo interno, esse desânimo para congregar, esse desânimo para se envolver com as coisas de Deus, esse desânimo para se colocar à disposição da obra. E Neemias vai tratar disso também. A reação ou a resposta de Neemias primeiramente, ele repreende os judeus. Ele traz uma repreensão. Não, vocês não podem parar. Vocês não podem desanimar. Lembrem-se do Deus Todo-Poderoso que está com vocês. Lembre-se do que Ele tem feito por vocês. Lembre-se que Ele é o Todo-Poderoso. Neemias traz essa exortação, principalmente a partir do versículo 12 ao 14. E Neemias diz, olha, pelo contrário, a gente não vai parar. A gente não vai desfalecer. Vocês vão pegar agora a ferramenta da construção numa mão e vão pegar a espada no outro. Nós iremos nos defender, mas iremos também atacar. Nós não iremos parar. E Neemias então coloca vigilantes em todos os cantos de Jerusalém. E ele vai então encorajar os judeus. Ele vai chamar os judeus que defendam Jerusalém, que defendam os muros. Mas ele apela para a família. Defenda cada um o seu lar, a sua casa. Defenda cada um a sua família, o seu filho, a sua filha. Defenda cada um a sua família. Defenda cada um a sua casa. Defenda cada um. Trabalhe pela sua família. Defenda a sua família. E essa é a proposta da igreja, que nós devemos defender, devemos lutar. Nós devemos nos envolver com Deus para defender a nossa família, porque o ataque é cruel contra as nossas famílias. O diabo não descansa em nenhum momento. Orem, trabalhem,
e vigiem. Orem, trabalhem e vigiem. É como se Neemias estivesse dizendo: olha, varão, ora homem, ora mulher, ora filho, ora filha, ora família. Trabalhem, vigiem, orem. Orem, vigiem e trabalhem. Defendam as suas famílias. Defendam as suas famílias. Defendam as suas famílias. Orem, trabalhem, vigiem. Neemias, na verdade, é esse líder firme. E ele dá exemplo ao povo. E ele não se deixa desfalecer de jeito nenhum. Ele está trabalhando. Ele mesmo está com espada, com a ferramenta, e ele está fazendo a vistoria, e ele vai de lugar em lugar, reanimando, chamando, encorajando o povo a trabalhar, a não desistir, a não desanimar, a olhar para o Senhor, olhar para o Senhor, olhar para o Senhor, e diz o versículo de número 14 exatamente isto: olhei e levantei e me disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: não temam, não temam, não tenha medo do inimigo. Lembrai-vos do grande e temível Senhor. Pelejai pelos vossos irmãos. Trabalhai pelos vossos filhos. Trabalhai pelas vossas filhas. E as vossas mulheres. E as vossas casas. É cada um. Então lutando. E nós somos uma família aqui. Que é a junção de várias famílias. E nós devemos nos envolver com Deus. Porque essa obra diz respeito a cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que quando nós decidimos a viver uma vida voltada para o Senhor, de submissão ao Senhor, no serviço ao Senhor, nós devemos estar preparados para as oposições, para sofrer ataques. Mas mais do que isso, devemos estar preparados não somente para enfrentar os escárnios, enfrentar a vexação, os desprezos, de olharem para nós e disserem que nada, você é medíocre, você quer ser mais grande do que os outros. Se decidirmos, de fato, andar e agradar ao Senhor com a nossa vida, devemos estar não somente preparados para os ataques diretos, para as confabulações e tramas, para a ridicularização e para que tentem nos parar. Devemos estar preparados não somente para lidar com as sutilezas, os ataques silenciosos. E esses são os mais dolorosos. Principalmente ataques da onde a gente menos esperava. Isso pode acontecer conosco. Mas não basta apenas estar preparado. Nós precisamos ter uma resposta correta. Primeiro é oração, trabalho, envolvimento com Deus, vigilância, trabalho, oração, vigilância, envolvimento com Deus. O Senhor nos chama para que nós olhemos para Ele. E diz o versículo 14: olhem para o Senhor, grande e terrível. Grande e terrível. Ninguém poderá resistir. E a palavra final de Neemias aqui: voltem ao trabalho. Voltem a trabalhar. Ocupem as vossas mãos. Ocupe a vossa vida com Deus e com sua obra. Não se esqueça que a melhor defesa é o ataque. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Oração e trabalho. Nós iremos avançar. É o diabo e o inferno que tem que ter medo da igreja, e não o contrário, com suas confabulações. O Senhor nos chama, irmãos, e nos alerta neste capítulo que nós estamos sujeitos às oposições. Que nós estamos sujeitos à ridicularização. Nós estamos sujeitos aos ataques mais cruéis. Né? Nós estamos sujeitos às sutilezas silenciosas, aos ataques silenciosos. Mas nós precisamos reagir, orar, vigiar, trabalhar e olhar para o Deus vivo e todo-poderoso que nos chamou para essa grandiosa obra.